Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. É com alegria que nós nos encontramos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias para viver com você, meu irmão, para viver com você, minha irmã, esse momento de oração. Oração ao Pai das Misericórdias. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, e tenho a alegria de poder viver com você esse tempo de preparação para o Natal do Senhor. Estamos no tempo do Advento e daqui a pouco celebraremos o Natal de Jesus, nosso Salvador. Festa importantíssima, porque a encarnação do Verbo de Deus significa os inícios da redenção da humanidade. Uma vez que o Filho de Deus assumiu a nossa humanidade e se tornou gente como a gente para nos salvar, para salvar todo homem, para salvar toda mulher. É o que nós celebraremos no Natal de Jesus. Claro que Jesus cumpriu a sua missão como Messias Salvador no mistério de sua Páscoa de morte e ressurreição. Mas para que ele pudesse, na cruz, crucificar a humanidade pecadora, ele precisou, na encarnação, assumir esta humanidade pecadora, sem ter cometido pecado, sem ter comprometido a sua vida com o pecado. Jesus se fez pecado por nós, para a nossa salvação. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nós temos a alegria de professar. Vamos tomar para a nossa oração, a nossa meditação e oração neste programa, vamos tomar o Evangelho do dia, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 24. Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 24. Hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro. Tomemos, portanto, o Evangelho do dia. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que coisa linda é o testemunho de São José, patrono universal da Igreja, a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja una, santa, católica e apostólica. Tem José como seu patrono. Por quê? Justamente porque Deus, na sua vontade misteriosa, escolheu José para ser o esposo de Maria, a mãe do Salvador Jesus. José teve a missão de cuidar dos maiores tesouros de Deus. O primeiro, maior tesouro de Deus é o próprio Jesus Cristo, o único Salvador da humanidade. E o segundo maior tesouro de Deus é a Virgem Santíssima, é a Virgem Maria. José, portanto, durante a sua vida, teve essa missão, como um homem, como um pai de família, como esposo, a missão de cuidar
da Sagrada Família de Nazaré. A missão de cuidar de Jesus e de Maria. E é impressionante como nós ouvimos no Evangelho de hoje, quando Maria ela se apresenta a ele já grávida por obra do Espírito Santo, José ficou com dúvidas. Bem, ele não podia desconfiar de Maria, porque ele conhecia Maria, mulher de Deus, mulher de fé, mulher que procurava no dia a dia colocar em prática a palavra de Deus. Então, o que aconteceu? Ele tinha essas dúvidas, uma vez que Maria se apresentou a ele já grávida. E como nós sabemos, ela se apresentou a ele grávida já com 3 meses de gravidez, porque Maria, quando soube que sua prima Isabel estava grávida também, porque para Deus nada era impossível, grávida do grande São João Batista, ela foi para a Karen para cuidar, para ajudar a sua prima Isabel. Ela que já estava no 6º mês de gravidez. Tanto quando Maria volta para Nazaré, da Galileia, Maria já estava grávida pelo menos 3 meses. E aí José fica com essas dúvidas. Mas José era um homem de fé. E que coisa impressionante. Ele consegue perceber em seu sonho a mensagem de Deus. Ele consegue perceber em seu sonho a visita do anjo do Senhor, que comunica esta verdade da salvação, que Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo. Cultivar, irmãos e irmãs, a devoção a São José é uma coisa preciosa. Por isso ele é o patrono universal da igreja. É um pai para a igreja. Inclusive, lá em casa, eu tenho essa imagem de José dormindo. Eu tenho essa imagenzinha de José dormindo. E tantas vezes, quando eu olho para essa imagem, eu peço: São José, intercedei por mim, para que eu também seja capaz de ter um coração tão repleto de fé, que seja capaz até mesmo de compreender a mensagem que Deus me dá por sonhos. Mas a mensagem que Deus me dá também no meu dia a dia, através de um fato, de um acontecimento, é de uma visita, é de uma pessoa que me fala da palavra de Deus. Essa sensibilidade para a comunicação da palavra de Deus, que pode nos vir em sonho ou em tantas outras situações. Essa é a graça que nós pedimos para que nós possamos nos preparar bem para celebrar o Natal do Senhor. A graça de uma fé vigorosa, de uma fé ainda mais madura, uma fé ainda mais esclarecida, como a fé de São José. Rezemos a oração Pai das Misericórdias, pedindo ao Pai das Misericórdias esta fé que animava São José. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que esses vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai de modo especial a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a crescer em fé, como acreditava São José. E sobre todos vós, irmãos e irmãs, pela intercessão de São José, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.